Fala comigo, gente. Vocês estão bom? Hoje eu vou contar pra vocês uma das animações com dinossauros mais queridas e marcantes da história do cinema. Sucesso de público e crítica. Gerou uma franquia com 3 continuações e uma série para televisão, tem base? Um clássico das animações dos anos 80 e influenciou uma geração de crianças, inclusive euzinha. A história é linda. O filme foi lançado em 1988 com direção de Don Bluth e produção de Steven Spielberg e George Lucas. Olha pra você ver, tá há décadas fazendo filme bom. Tem que respeitar mesmo. Tem filme, gente, que a gente assiste na infância e esquece, mas tem outros que grudam na alma da gente. Em Busca do Vale Encantado é um desses, sem precisar de piada boba ou de um milhão de efeitos. O filme tinha silêncio, sabe? Trecho só de imagem, trilha sonora que contava muita coisa. Tinha sentimento. Pra mim a trilha sonora eleva o filme, sabe? É linda. Ela foi feita por James Horner. Eu vou te falar, o cara não fez pouca coisa não. Olha os projetinhos humildes que ele fez. O Titanic, Avatar. Mas eu vou contar pra vocês. No começo do filme já passa uma pequena introdução dizendo da escassez de comida e que todas as manadas de todos os tipos de dinossauros estavam em busca do Vale Encantado. Cada personagem principal tinha sua personalidade real. O Littlefoot é o pescoçudo, é um apatossauro doce. A Triceratopsara, marrentinha, cabeça dura. A Patassauro é uma Sarolof, que é gentil, engraçadinha. E o Petruco, voador, é um pteranodonte que tinha medo até de voar. De tudo ele tinha medo. O Spike é um estegossauro. Ele gostava de comer, dormir. E ele é um fofo, dá vontade de ficar abraçado nele, que nem o Alan Grant fez no Jurassic Park 1. Eu teria feito mesmo que ele, viu? Mas logo aparece o Littlefoot, curioso, amoroso, com sua mãe, seus avós, os animais ao redor. Nessa hora ali, no começo do filme, você já queria um dinossauro pra você. Vou mostrar pra vocês só a trilha sonora, só pra vocês terem uma noção de tanto que ela era linda. Presta atenção. Mas continuando a caminhada pro vale, a mãe dele dá uma folha-estrela pra ele. Esse trecho é muito bom. Que ele pergunta pra ela se ela já viu o Vale Encantado. Aí ela responde que não. Aí ele fala, então como que a senhora sabe que ele existe? E aí ela diz, certas coisas vemos com os olhos e outras com o coração. Me fez lembrar na hora de um livro que eu li que chama O Pequeno Príncipe. E aí me lembrou essa frase dele. Se eu viajei demais, depois vocês comentam aqui pra eu saber. Mas segue em frente, aí aparece a Sarah, que tá brincando sozinha. E aí o Littlefoot vê ela brincando e ri. E aí ele vai em direção a ela pra eles brincar junto, aí os pais já vai correndo se separar. Aí o pai dela fala, tricórnios não brincam com o pescoçudo, e a mãe do Littlefoot explica que cada espécie brinca com sua espécie. Voador com voador, nadador com nadador, pescoçudo com pescoçudo, enfim. Anoitece, as crianças, em vez de dormir, vai fazer o quê? Caçar problema pra cabeça. Tá lá brincando, o tiranossauro já chega tocando terror em todo mundo lá e eles fogem desesperados. Correria, gritaria, chama a mãe. E essa cena aí eu gosto muito, aí você vê? Por um triz. Mas aí chega a mãe do Littlefoot, já chulapa uma rabada na fuça do tiranossauro que o bicho fica desnorteadinho. Ela é braba mesmo. Mas aí, antes dela conseguir derrubar ele de verdade mesmo, ele machuca bastante ela. Em vez de melhorar, piora. Vem um terremoto que saiu derrubando tudo, dividindo a terra, as manadas, separando tudo. Lembra da Pangeia? Eu acho que foi aí que começou a divisão dos continentes, sabe?
Isso acontece também na Era do Gelo 4. Vocês lembram? Aí separa tudo, separa os continentes, separa as manadas. Mais tarde, o Littlefoot fica perdido, sozinho, procurando a família. Ele acha a mãe dele, mas ela só consegue falar para ele seguir pro Vale Encantado, que vai estar com ele mesmo que ele não veja ela. Foi bem triste essa hora também. Tadinho. Amanhece, ele tá andando sem rumo, triste ainda, sozinho. Aí ele encontra com um dinossauro, mais senhorzinho, fala pra ele que pra não ficar assim não, que isso acontece mesmo, que a gente tem que aceitar e faz parte da vida. Aí ele fala do ciclo da vida. Aí ele fala que o ciclo ainda nem começou. Rei Leão vem na minha cabeça na hora. Ele fica triste ainda, muito tempo. Que nem a gente mesmo, né, quando perde alguém. Aí tá, ele nessa tristeza vai cair uma folha, que nem a que a mãe dele deu pra ele. E ele começa a ouvir a voz dela. E lembra do que ela falou pra ele. Ela fala pra ele deixar o coração dele guiar ele. Esse pedaço é bonito, é tocante mesmo. Que aí ele vê uma sombra gigante, um paredão, e corre chamando a mãe dele, sabe? Achando que era a sombra dela. É de chorar essa hora aí. Mas aí é ali que ele entende que ele perdeu mesmo. Que não adiantava ele ficar, né, desse jeito. Ele entendeu que ele tinha que continuar. Mas aí logo depois ele encontra a Sarah, até chama pra eles ir junto lá pra continuar, mas a Sarah tá marrenta do mesmo jeito. Fala que não anda com ele, que vai procurar as irmãs dela. Então cada um segue seu rumo de novo. Aí ele deita um pouco na beira de um rio lá, e é aí que aparece a Patassauro. A Patassauro começa a falar com ele, com aquele jeitinho dela, gentil, sabe? Ela é uma gracinha, engraçadinha. E aí eles começam a conversar e aí se juntam e começa a caminhada. Aí pronto, ele arrumou uma primeira companhia aí pra eles seguir pro Vale Encantado. Então eles vão seguindo, né? Estão com fome, vai andando, mas vai procurando comida. Aí ele morde numa árvore, já escuta um grito, era o Petrucco, aparece o próximo integrante. E aí o Petrucco já se apresenta, fala que tá perdido sozinho também. Então mais um pra turminha. Enquanto isso, no outro canto, a Sarah encontra o T-Rex deitado. E ela, achando que ele estava morto, vai brincar de bater a cabeça nele, em vez de ir embora, né? E aí, a hora que ela vai correndo, ele já abre o olho, que a bichinha dá uma negada e volta para trás correndo. Nessa correria, os meninos de um lado e a Sarah do outro, eles já correm um de encontrar outro. Aí a Sarah conta que encontrou o tiranossauro, mas o Littlefoot não acredita nela, porque viu ele caindo lá no abismo, né? A Patassauro de repente encontra um ovo, fazendo barulho. Aí ela destampa o ovo, é o Espora, o estegossauro, o último integrante da turma. Agora o quinteto tá pronto. Vão caminhando, procurando um Vale Encantado e comida. E estão seguindo. Eles acham comida, mas a Sarah arruma um berreiro que um monte de pescoçudo vem correndo, passa na frente deles, come tudo, sobra nada. Aí eles descem lá, ainda acham a árvore difícil de pegar, mas acham a única árvore lá para eles se alimentarem. Tem uma sequência que eu particularmente gosto demais mesmo. Sério, dá vontade de fazer carinho no Littlefoot. Eles vão dormir com a Sarah e deixam o Littlefoot sozinho. Mas depois vem um por um se aconchegando nele. Que até a gente se sente aconchegado, sabe? E aí você vai vendo a carinha dele, ele vai rindo com os olhos fechados.
Nossa, parece uma criança que a avó tá cobrindo pra dormir, sabe? Nossa, o trem mais lindo. Bonito mesmo, vocês têm que ver. Aí amanhece o dia, eles acordam, o T-Rex já tá pisando no calcanhar deles já. A sorte é que eles passaram num buraco lá e por pouco de novo eles não viram café da manhã dele. Então eles vão andando, eles caminham muito, eles passam muitas dificuldades, sobe morro, desce morro, deserto. Mas aí a canseira vai batendo, as opiniões vai divergindo, aí eles começam a estressar. E a Sarah mais o Littlefoot começa a brigar feio, batendo no outro, e os outros sem saber o que fazer, e aí eles se separam. Aí os meninos vão com a Sarah, porque o caminho do Littlefoot é mais difícil. E o Littlefoot segue sozinho, chorando. Só que mais adiante, o caminho da Sarah também fica ruim, que aí começa vulcão e lava e graxa. Eles começam a passar aperto, cai, fica preso e começa a chamar ajuda, gritar por ajuda. Quem que vai ajudar correndo? O Littlefoot. Pensa no menino bom, é ele mesmo. Em contrapartida, a Sarah tá fugindo de um tanto de paquicefalossauro, aquele carequinha lá. E que se não fosse o Littlefoot mais a turminha junto, a Sarah também não tinha escapado, não. Aí eles reencontram, né, depois da bagunça, conversa, mas a Sarah é cabeçuda demais, vai pro cantinho lá. Gente, deu errado, volta pra trás, né? Mas fica orgulhosa, sozinha lá num canto. E os outros tentando seguir, armam um plano pra tirar o tiranossauro do caminho deles. Senão como que eles vão chegar lá no Vale Encantado com o tiranossauro no calcanhar deles? Então eles armam o planinho deles lá e põem o patossauro de isca. Pro trem dar certo. Aí, ele vendo a patossauro, corre atrás dela, cabe que eles conseguem derrubar ele no lago. Mas os dois não conseguem empurrar a pedra pra cair em cima dele sozinho. Aí nessa loucura, acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. O Petruca aprende a voar. Quase que o trem dá errado, mas aí a Sarah vem correndo assim, mete a cabeça dura dela na pedra, derruba que cai tudo lá pro fundo do abismo. E quase que o Petruca ainda foi pro saco junto. Mas teve com o pezinho lá. Aí a hora que dá uma respirada, aparece uma nuvenzinha. E aí o Littlefoot ouve a voz da mãe dele falando com ele. Ô, gente, isso aqui é o Rei Leão puro, assim, lembrou demais mesmo. Mas tudo bem, ficou linda a cena do Rei Leão também, ficou tudo lindo. Tá bom demais. Então ele vai seguindo a nuvem até encontrar. E quando chega, era o Vale Encantado. E aí de repente tudo vai se abrindo como se estivesse descortinando o vale, sabe? Não, escuta, eu vou ter que colocar. O Vale Encantado! Sauros, para pra caçar o Petrúcio, venham cá! Littlefoot, você achou o Vale? Foi! Não, nós o achamos juntos! Aí é lindo de ver o vale abundante, cheio de dinossauro. Trem bom da vida. Ó, gente, pode ver, porque é bom e bonito mesmo, sabe? Em resumo, assim, Em Busca do Vale Encantado não foi só um desenho bonito, não. Foi um marco emocional, narrativo e comercial. Ele mostrou que a infância também entende de dor, de saudade, de perda, de superação e que nem precisa de piada o tempo inteiro para se conectar com a gente. Talvez por isso mesmo,
Depois de tantos anos que esse desenho ainda vive no meu coração e no de tanta gente. Se você cresceu assistindo uns desenhos bons assim, se inscreve no canal, dê sua sugestão de filme ou livro, curiosidade. Vem, gente, que aqui trem bom é coisa boa. Com Deus, tchau, obrigado!